Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá, meus irmãos, graça e paz, como estão vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. Eu quero fortalecer uma mensagem que eu postei na segunda-feira sobre o tema a igreja não existe por causa do pastor, e sim o pastor por causa da igreja. E dentro daquele conteúdo, vocês que assistiram, vocês perceberam a minha ideia, a minha intenção. Era de mostrar biblicamente que os pastores, os anciãos, os líderes, de um modo geral ali na igreja primitiva, bem como os apóstolos, eles eram vocacionados por Deus, era um dom, e dentro deste dom eles estavam a serviço da igreja, a serviço do corpo, para a edificação do corpo de Cristo. Então, naquela mensagem, eu expliquei sobre essas questões de vocação, de dom, de amor, de cuidado, de zelo. E engraçado como nós vemos algumas pessoas ainda que se dizem conhecedor do Evangelho, da graça, se atrapalharem, e tentarem de alguma forma difamar o nosso conteúdo de uma forma tão simples e objetiva. Houve um comentário na mensagem de que um abençoado falou: mas vocês em graça, vocês estão sistematizando, porque isso foi para a igreja primitiva, não existe hoje mais pastor, não existe mais a questão da reunião. Isso foi naquele tempo, porque hoje não sei o que, BBB, essas coisas, esses besterol. Mas eu deixei bem claro na mensagem que eu não estava defendendo a minha posição pastoral, eu não estava dizendo que eu sou um líder da igreja, não é nada disso. Eu estava explicando dentro da Bíblia como que eram os ministros, como Pedro explicou, não ganancioso, não avarento, apacentar o rebanho de Deus, que Deus havia lhe confiado, com cuidado, voluntariamente. Eu estava explicando os textos, porque infelizmente a religião distorce isso, O sistema religioso tradicional, eles distorcem essas verdades, Então nós vemos aí, infelizmente, um monte de lobos, devoradores, ultrajados, de pastores. Então eu trouxe um esclarecimento dentro da Bíblia como era. Eu não estou dizendo que eu me enquadro dentro do perfil de Paulo, de Pedro, porque assim como eles eram, eu não. Eu sou apenas um irmão de fé que passo a mensagem da Bíblia para edificação na tua mente, no teu entendimento acerca deste assunto, tá bom? Até porque nós entendemos que hoje o próprio Pai, ele habita em nós e é Ele que direciona todas as coisas. E se nós temos aqui um conhecimento para trazer, para edificar os irmãos, no sentido de clarear a mente, é porque o próprio Deus nos concede. Isso não tem nada a ver com soberba, pré-junção e título, E os mesmos que falam isso é porque eles são contra a questão da reunião da igreja. Os irmãos não podem se reunir. Eu não vou dizer nem a reunião dos irmãos em graça incomoda muita gente, porque, infelizmente, essas pessoas que saíram do sistema religioso e se traumatizaram no sistema religioso, com engano, com a mentira, com abuso, elas saíram, não são todas, claro, mas muitos saíram armadas. E aí, quando a gente fala de reunir os irmãos em graça, para falar da graça, para uma leitura bíblica, para um momento de louvor e adoração, eles vêm com essa mentalidade de que é o sistema religioso. Mas Deus não habita em templo, e por que o irmão Elcio reúne os irmãos? Mas eu não estou dizendo que onde a gente se reúne é templo.
Até porque o templo tem todo um contexto de sacrifício, de sacerdote, de dízimo, né? Tem todo um contexto doutrinário interno, tem todo um aparato da religião e nós não temos nada disso, tá bom? Nós não temos nada a ver com isso. Nós temos apenas um local onde a gente se reúne, seja virtualmente aqui, todos os dias quando eu trago uma mensagem, ou seja, no nosso espaço físico, que não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com templo, não tem nada a ver com sacrifício, não tem nada a ver com legalismo, tem a ver com um momento onde nos reunimos para estarmos em confraternização com os irmãos em graça e anunciando, falando da palavra da graça e acolhendo naturalmente aqueles que saíram do sistema e querem se reunir. Não tem nada demais, tá bom? Então eu quero fortalecer essa mensagem que eu postei com esta mensagem aqui. Quando Paulo também estava orientando ali aqueles irmãos, aqueles líderes, como se comportar e o perfil deles comparado ao perfil da religião que nós vemos hoje, tá bom? Então vamos lá. Sobre a especificação que Paulo trazia para os bispos, para os líderes, para os pastores, né? Então observe como que era a eleição, a vocação, o caráter e o posicionamento dessas pessoas. Então, os líderes dizem assim, Deus, os pastores de hoje, né? Eles dizem assim, Deus me colocou como o líder da igreja. Você não é o líder da igreja. Você pode ser o líder, o dono da sua instituição religiosa com CNPJ. Igreja, voltamos a falar que são pessoas, são os filhos de Deus, não tem nada a ver com templo, com pastor, com CNPJ, nada disso. Mas enfim, os pastores de hoje em dia, eles dizem assim, eu tenho X quantidade de membro, eu sou dono de 10, 20 igrejas, né? Eu estou falando por baixo porque tem aí aqueles que são líderes aí de mais de 1 milhão de pessoas, né? Então, vamos lá. Pastores não são donos da igreja. A igreja pertence a Cristo, não são. As pessoas não pertencem aos homens. E aí o Paulo diz assim, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 em diante. Versículo 1 em diante, sobre os bispos e diáconos, os ministros ali naquele período. Paulo disse, fiel é esta palavra. Se alguém deseja o episcopado, uma excelente obra deseja. É isso que Paulo estava dizendo. Se alguém deseja servir a igreja, servir, não é ser servido por ela. Se alguém deseja contribuir no serviço do corpo, se alguém deseja participar na promoção da edificação do corpo de Cristo, se alguém se coloca à disposição para auxiliar, para ministrar, para cuidar, para trabalhar, esse é o sentido do ministério. Se alguém deseja o episcopado, uma excelente obra deseja, é uma obra, é um trabalho. Não um trabalho para ser remunerado com salário, mas um trabalho voluntário de um chamado, de uma vocação. Aí Paulo vai dizer o seguinte no versículo 2. Porém, é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Né? Ele tem que ser um homem de família, respeitoso. Claro, partindo do princípio que dentro daquela cultura do Oriente, muitos daqueles homens tinham como pagar, né, o dote, né? Ou muitos deles, naturalmente, tinha 2, 3 esposas. Paulo diz, ele tem que ser marido de uma só mulher. Ele tem que ser exemplar. Né? Marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro e apto, preparado para ensinar. Olha, marido de uma só mulher, ele tinha que ser irrepreensível, sóbrio, temperante,
ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar. Paulo vai continuar. Não dado ao vinho, não entregue ao vinho, né? Não espancador, mas moderado, inimigo de brigas, né, de contendas, e não ganancioso. Só nesse critério que nós lemos aqui, percebe-se, como eu falei naquela mensagem, se os pastores, se os líderes de hoje dessem os seus currículos para Jesus aprovar para o seu ministério, 99,9% deles seriam desprezados. Por quê? Porque eles não passam pelo critério da palavra. Né? Primeiro, que eles tinham que ser aptos para ensinar. Nenhum desses homens, infelizmente, eu estou falando dentro da doutrina, tem capacidade de ensinar. Todos nós temos capacidade de ensinar alguma coisa. Então, todo líder, todo pastor, padre, ancião, sei lá, como eles dizem, né, apóstolo, todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Agora, quando diz apto para ensinar, é ensinar a doutrina. Eles não têm. Está falando de conhecimento da doutrina, do evangelho. Eles não têm. Né? Eles não têm. Então, eles tinham que serem aptos para ensinar ou ensinarem. Então, queridos, você vai ver, infelizmente, muitos pseudos pastores tratando a igreja com rigor, tratando o povo de Deus como se fosse propriedade particular deles, tratando a igreja como se fosse, de fato, porque é uma empresa pertencente à família, sem respeito aos irmãos, com desrespeito aos irmãos. Muitas vezes você percebe a divisão interna, porque aqueles que têm, aqueles que oferecem mais, aqueles que participam mais, eles protegem, né? E aqueles que naturalmente não influenciam positivamente dentro da expectativa desses líderes, eles são desprezados. Tem tudo isso, né? Então, você vai ver também muitos deles, infelizmente, dado ao vinho, sabe? Estão embriagados, porque não só no sentido de vinho, bebida alcoólica, mas também de vinho da doutrina estranha, ou seja, eles não têm de fato uma definição, eles não têm uma personalidade, um perfil, uma mensagem para promover edificação, sempre estão mudando alguma coisa. A Bíblia chama isso também de vento de doutrina, ou vinho da contenda, quando se fala em relação a ensinamento. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, e é campanha, e é jejum, e é propósito, e é projeto, isso aqui. Eles estão embriagados nesse sentido doutrinário. Eles são dados ao vinho da embriaguez. Né? A Bíblia fala em Apocalipse sobre o vinho da prostituta, a grande Babilônia. Não dado ao vinho, nem espancador, como esses homens gostam de espancar a igreja. Eles batem, eles maltratam a igreja, eles abusam da igreja. Como assim, irmão Elcio? São todos? Não estou generalizando. Então essa carapuça serve, você vai percebendo aí, você vai identificando aí. Tá? Não dado ao vinho, não espancador, mas porque eles batem de qualquer forma, né? Não estou falando no sentido físico, de agressão física, mas no sentido de agressão, de espancamento nas emoções das pessoas, né? No bolso das pessoas, no abuso, no senhorio sobre a igreja. Infelizmente, isso é uma forma de espancar a igreja. Mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso. Não deveriam serem gananciosos. A maioria são gananciosos, infelizmente. São aqueles que trabalham pelo seu salário e quem dá mais é quem tem valor. Né? Pois se alguém, versículo 4, que governe bem a sua própria casa. Olha que interessante aqui, ó. O versículo 4 e 5 eu quero fechar aqui. E que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito.
Então, para eles servirem a igreja, para eles edificarem a igreja, eles primeiro tinham que governar bem, terem sujeição ou terem um controle nesse sentido sobre a própria casa. E aí o versículo 5 vai explicar: pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, aí vem a parte B, como cuidará da igreja de Deus? Observe que no versículo 4 e a parte A do versículo 5 fala de governar a sua própria casa. Mas na parte B do versículo 5 fala de cuidar da igreja de Deus. Eles estão invertendo os valores. Sabe? Muitos desses líderes, eles cuidam, quando cuidam, de suas casas e querem governar a igreja de Deus. É o contrário. Você precisa governar com uma autoridade a sua casa e cuidar, zelar, servir a igreja de Deus. E eles fazem justamente o oposto. Eles cuidam dos seus, só pensam nos seus, só pensam no seu, e da igreja eles querem governar, manipular. Eles são verdadeiros ditadores na igreja de Deus. Então, queridos, Deus não deu, Jesus não deu autoridade a nenhum dos apóstolos, a nenhum, para governar sua igreja. A igreja de Deus, ela é governada pelo próprio Deus, pelo Senhor, pelo Eterno. O povo de Deus, tá? Eu vou tirar a igreja, até porque fica muito parecendo que estou caracterizando aqui o sistema tradicional. Os filhos de Deus, o povo de Deus, não pode se sujeitar a governo de homem. Ah, você está dizendo porque a Bíblia diz em Romanos 13 que toda alma tem que ser sujeita às autoridades. Você tem que entender o contexto. Autoridades ali, principados, potestades, governos. Em momento algum o texto se refere aos filhos de Deus estarem sujeitos debaixo de governo de homem, como líderes, mas sim sujeito às autoridades constituídas. Por exemplo, o próprio Jesus, quando chegaram para ele e disseram assim, o que era que ele achava de pagar imposto a César, Jesus disse, foi lá, mandou Pedro, jogar lá e pegou a moeda, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, havia uma sujeição da parte de Jesus a um governo local, a um governo civil, civil. Então, o que Paulo estava falando aos romanos era uma questão de uma submissão àquele que é uma autoridade. Por exemplo, um policial, ele é uma autoridade. Então, independente se eu conheço, se eu falo com ele, eu preciso, naturalmente, me sujeitar àquela autoridade. Uma autoridade de trânsito. O médico é uma autoridade, Um delegado é uma autoridade, um professor é uma autoridade. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão perdendo esse sentimento de reconhecimento. Hoje em dia, nem os pais têm sido autoridade sobre os filhos, porque, infelizmente, lamentavelmente, o mundo tem estado de ponta cabeça. Mas é sobre isso, o seu chefe, o seu encarregado, o líder ali é uma autoridade, é igual um capitão no time de futebol, o técnico, é uma autoridade. Então, naturalmente, você viu agora a seleção brasileira que está com um técnico novo, que é um italiano, Lancelotti, se não me engano. Ele é uma autoridade, então os jogadores, naturalmente, precisam se sujeitar às diretrizes, à liderança deste homem que está na função de cuidar, de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então ele é uma autoridade. Então os apóstolos, os ministros da palavra de Deus, eles estavam sob uma autoridade que era a autoridade de Cristo.
Os apóstolos tinham sido designados por Cristo. Os ministros, aqueles no Antigo Testamento, os profetas, né, os sacerdotes, eles estavam sob a autoridade de Deus, eles estavam sujeitos à autoridade, mas eles não eram donos das pessoas. Elias, um dos maiores profetas da Bíblia, ele não se colocava como o dono do povo judeu. Moisés, embora fosse ali o precursor da lei, aquele que foi chamado para dar a lei ao povo, ele não era dono das pessoas, o dono das pessoas era Deus, dos judeus. Você vai ver também quando Samuel ele é impelido pelo povo, quando o povo pede um rei, e Samuel questiona e vai falar com Deus, e Deus diz: Samuel, eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Entendeu? Então o profeta Samuel ali, ele estava ali para profetizar, para organizar, ele estava ali para transmitir uma mensagem de Deus para a casa de Israel. Mas ele não podia, não, porque eu sou uma autoridade de Deus sobre vocês e eu governo vocês. Não, ele não tinha esse controle. Tanto é que o rei Saul se perdeu, mesmo estando debaixo ali da supervisão de Samuel. Se perdeu, né, nesse sentido do seu reinado ter ido por água abaixo. Tanto é que o povo de Israel queria ir pedir um rei humano, um homem, né? Não queria ser governado por Deus. Então, não eram os profetas que eram dono, né? Você vai ver Jeremias, Isaías, tantos outros profetas que eles estavam simplesmente ali debaixo de uma vocação, de um chamado para proclamar, para falar aquilo que Deus tinha para falar para o seu povo. Mas eles não se colocavam como dono. E aí você vai ver Jesus chamando os apóstolos e mandando os apóstolos servirem, falarem da palavra, pregar o reino de Deus, mas eles não se colocavam como dono. O Paulo disse assim em Gálatas 4,19: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Em momento algum, Paulo se coloca como proprietário do povo de Deus. Em momento algum, Paulo se coloca como governante. Não, vocês precisam andar debaixo da minha doutrina. Não. Romanos capítulo 6, no versículo 17, o Paulo disse assim: louva a Deus, né, porque recebeste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Qual era a doutrina que tinha sido entregue ali? A doutrina da graça. Então Paulo não está dizendo que ele era aquele que passou a doutrina e a doutrina era dele. Não, a doutrina não era de Paulo. Eu fui de um ministério e eu evangelizava e convidava as pessoas para irem lá para as reuniões, para a igreja, né? E o meu pastor, antigo pastor, ele batizava ali as pessoas. E eu lembro que eu levei um grupo de pessoas certa vez para ser batizada. E quando eu não conhecia nada do Evangelho da Graça. E quando ele começou a batizar, eu comecei a perceber uma malícia. E depois eu fui questionar o meu pastor. Ele usava esse texto quando ele batizava. Deixa eu ler esse texto, que ele é bem interessante. Romanos capítulo 6, olha lá. Romanos capítulo 6, versículo 17. Olha lá. Olha o que o meu antigo pastor, ele lia na hora do batismo. E aquilo me incomodou. Diz assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Então o que Paulo está dizendo, aí Paulo continua, né? E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Você lê o contexto todo da carta no capítulo 6, Paulo está dizendo que aquele povo deixou a lei, saiu do pecado e foi entregue ao ministério do Espírito. Ou seja, agora eles estavam recebendo a doutrina da graça, a doutrina da nova aliança. Então Paulo não está dizendo que eles saíram do pecado e receberam a doutrina paulina de Paulo. Não, Paulo está dizendo que eles foram entregues a uma forma de doutrina, o novo ensinamento em Cristo Jesus. E quando esse meu antigo pastor ele batizava as pessoas, ele usava esse texto de Romanos 6,17, e ele lia dizendo assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, vocês agora obedeceram a forma de doutrina a que for entregue a vocês. E aí quando ele ia mergulhar as pessoas, ele dizia assim: você se compromete agora a seguir a doutrina da igreja X, a serem fiéis nos cultos,
a serem dizimistas e ofertantes, porque vocês outrora estavam vivendo no pecado, mas agora vocês foram entregues à forma de doutrina da igreja A. Aquilo me deixou inquieto. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Até porque tinha sido uma luta, eu no trabalho, falando do evangelho, da forma que eu entendia, para mais de 20 pessoas. E aí, levei naquela época lá para o sistema umas 5 ou 6 pessoas para serem batizadas. E quando chega lá no dia do batismo, o meu pastor, que não viu lá a luta que eu tinha, meio-dia eu almoçava e corria para evangelizar as pessoas, para falar de Cristo e só externando Cristo para as pessoas, e depois as pessoas naturalmente querendo se reunir, eu levava para o sistema religioso, para quando chegar no sistema religioso, o pastor dizer, vocês estão sendo agora entregue à doutrina. E aí vinha gente da Testemunho de Jeová, do catolicismo, do candomblé, outras pessoas que não tinham nenhuma religião definida, aí aceitava Jesus lá no trabalho, naquele sol quente, árduo, e eu pregando ali. Aí quando eu levava no intuito dessas pessoas agora, porque era o meu entendimento na época, né? Vocês agora não pertencem mais a esse povo, vocês agora são de Cristo. Aí vinha cá o meu pastor dizer, vocês agora pertencem à igreja A. Vocês têm que se sujeitar à doutrina que foi entregue a vocês. E desde aquele tempo, Papai do Céu já me inquietava. Quando terminou aquela sessão de batismo, eu chamei o pastor. Falei, pastor, está errada essa interpretação. Como assim, Elcio? Não, pastor, o que Paulo estava dizendo é que aquele povo deixou o pecado e agora estava seguindo a Cristo. Não é seguindo a igreja A. Não é seguindo a igreja pentecostal, não é seguindo a igreja X ou Y, não é seguindo o pastor fulano, não é seguindo o bispo Beltrano, é seguindo o evangelho, pastor. E aí ele não gostava. Não, mas você tem que entender que nós somos autoridades constituídas por Deus. Autoridade não, meu filho, biblicamente não tem nada a ver com autoridade. Você não manda na igreja, você não governa a igreja, você é um servo. Você tem que ensinar com amor. Você precisa orientar, você não é dono, você é autoridade na sua casa, você governa a sua casa. A igreja de Deus você não governa, a igreja de Deus você cuida, é diferente. E quando eu cuido pelo evangelho. Paulo disse em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 2, Paulo disse assim, eu estou zeloso de vós, cuidadoso de vós, com cuidado, com zelo de Deus, para vos apresentar como a virgem pura a um só marido, a saber, Cristo. Então o cuidado de Paulo pela igreja, cuidado, não era o governo de Paulo. Paulo não governava os coríntios, Paulo não governava os efésios, Paulo não governava os tessalonicenses, Paulo não governava os colossenses, Paulo não governava os filipenses, Paulo não governava os romanos, Paulo não governava os gálatas, Paulo instruía, Paulo ensinava, Paulo apresentava essas pessoas ao Senhor. Apresentar no sentido de falar do evangelho, não era apresentar como eles apresentam criança, como se o Senhor não conhecesse. Então Paulo cuidava, então o que Paulo falou a Timóteo é que o bispo ele tinha que governar a sua casa, os seus filhos, porque se ele não governasse a própria casa e os próprios filhos, como era que eles iriam cuidar da igreja de Deus? Agora veja hoje aí o que é que vocês estão vendo. Os pastores mandando, governando a igreja de Deus. E é por isso que vocês veem aí o que acontece. A manipulação, a mentira, o engano, o ditadorismo, o abuso. Estão abusando da igreja do Pai. Estão abusando dos filhos de Deus. Eles não deixam as pessoas viverem livres para o Senhor. Porque eles se tornaram senhores sobre a igreja. Eles impedem a sã doutrina, a revelação da graça chegar aos corações. Por quê? Porque eles manipulam. Por quê? Porque eles governam, quando na verdade era para eles estarem cuidando. Quando alguém me dá alguma coisa e coloca sob os meus cuidados, eu preciso, naturalmente, devolvê-los ou devolver da mesma forma que eu encontrei.
né? Se alguém viaja, né? Diz assim, olha, eu vou viajar, toma aqui esse cãozinho, olha aí para mim até eu voltar. Eu olho, cuido, mas não é meu, eu não governo aquele cãozinho. Eu vou estar cuidando, depois eu entrego. Mas os pastores não fazem isso com a igreja. Eles pegam o povo de Deus e dizem assim, porque vocês agora vão ser livres, porque aqui Deus vai te curar. E até fazem um trabalho social legal, tal, porque tudo é a questão do ambiente, a ambientação. Naturalmente, eles vão instruir muitas pessoas. Mas eu tirei aquela pessoa do mundo da droga. Aí você é dono daquela pessoa porque você instruiu aquela pessoa e ajudou aquela pessoa a se socializar. Porque você restaurou, deu um conselho bíblico e aquela pessoa restaurou o casamento, aquela pessoa agora, aquele casal pertence a você? Não, você vai cuidar. Você vai cuidar das pessoas, mas as pessoas não pertencem a você. E outra coisa, se aquela pessoa não quiser ser cuidado por você, ser cuidado é ser orientado pela palavra, aquela pessoa é livre. Não, porque se sair da minha igreja vai viver a maldição, porque Deus vai apertar, porque vai morrer, porque isso. Não, porque se você sair debaixo da minha direção pastoral, você vai sofrer as consequências porque você está desobedecendo a autoridade. Que autoridade? Vocês, pastores, que querem manipular a igreja, governar a igreja, vocês já estão em desobediência à autoridade maior que é o Senhor. A igreja, o povo de Deus, deveria olhar para esses líderes e ver um exemplo a ser seguido, como disse Pedro. Não foi que Pedro falou? E eu falei naquela mensagem, vou falar novamente. 1 Pedro, olha lá, 1 Pedro no capítulo 5, olha o que Pedro falou. E aos anciãos, aos presbíteros que estão no meio de vós, rogo eu peço, eu também que sou ancião no meio de vocês e testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Olha o que Pedro disse. Apacentai e cuidai do rebanho de Deus que está entre vocês, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, não por torpe ganância, mas de boa vontade. Não como tendo domínio, não como dominadores sobre os que lhes foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Não é para ter domínio, você não é dono. Não é para você governar, é para você instruir, você tem que servir de exemplo. Nem como dominadores, versículo 3, mas servindo de exemplo aqueles que lhe foram confiados. Não é para apacentar, cuidar com torpe ganância. Como donos, não. É para servir no dom da graça de Deus. É para orientar, é para cuidar. Então é sobre isso que eu quero deixar esse tema mais uma vez. Tá bom, meus irmãos? Então, vocês, pastores que ouvem essa mensagem aqui, por que vocês não ensinam a verdade para o povo? Por que vocês não cuidam das pessoas dentro da palavra? O mundo seria tão melhor se todos os líderes religiosos, independente da religião, eles conseguissem entender que eles não são donos das pessoas. Que eles deveriam instruir as pessoas, sabe? É claro que um tem a doutrina A, a doutrina B. Naturalmente, cada um vai ter uma interpretação dentro do contexto da Bíblia. Mas se pelo menos todos eles entendessem, né, que eles estão digamos assim, em um papel para servir, para orientar e não para ser dono, já seria de bom tamanho. Mas infelizmente você vai ver muita gente manipulada, assim como tem gente manipulada na política, assim como tem gente manipulada na religião, assim como tem gente manipulada, infelizmente você vive esse mundo onde existem, né, os seus senhores, e muitos se tornaram escravos por causa da falta, né, do conhecimento. E é triste quando a gente vê isso dentro de uma estrutura bíblica, né, onde as pessoas deveriam ouvir a direção da palavra e seguir o exemplo que Cristo deixou, mas infelizmente não acontece. Tá bom? Fui. Graça e paz. Até a próxima.